Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. E se você gosta de histórias de Halloween, doces ou travessuras, ou até mesmo gosta de se fantasiar neste dia, hoje eu vou contar para vocês o porquê de tudo isso. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a verdade sobre a origem do Halloween, a história. Há 2000 anos atrás, os antigos celtas que povoavam as regiões que hoje conhecemos como Irlanda, Reino Unido e também França, comemoravam o seu ano novo no dia 1º de novembro. Esse dia marcava o fim do verão e o começo do inverno, em uma época em que as estações do ano determinavam os ciclos da agricultura sem intervenção humana nenhuma, o que é muito diferente de hoje em dia. O sucesso da colheita era o que determinava o tamanho da despensa das pessoas. Por isso, essa data era crucial. Exatamente por isso, essa data foi escolhida para encerrar um ano e começar o outro. Era o fim do período solar, vivo e acalorado, e o início da longa, fria e morta treva que era o inverno. Para os celtas, a véspera dessa data, que era exatamente dia 31 de outubro, era o dia em que o plano dos vivos e o plano dos mortos se misturavam. Eles acreditavam que nesse dia o muro que separava os dois planos sumiam e por isso deram o nome desse dia de Samhain. No dia de Samhain, os fantasmas invadiam a terra, causavam arruaça e destruíam as plantações. Em contrapartida, a presença dos fantasmas facilitava muito o trabalho dos druidas, os sacerdotes celtas. Eles acreditavam que ficava muito mais fácil de fazer previsões com um mundo espiritual tão próximo, pois as profecias eram um abraço quente para o tenebroso inverno que estava chegando. Porém, se os druidas previram, não conseguiram evitar a invasão de um povo mais poderoso e mais violento que eles, os romanos. E no ano 43, o Império Romano iniciou o domínio das terras que depois eles batizariam de Britânia. E nos 4 séculos seguintes, os costumes romanos se misturaram aos costumes celtas. Farélia era uma festa em que os romanos comemoravam a partida dos mortos e era comemorada no final de outubro. Naturalmente, se aclimatou ao norte e deu novas cores ao dia de Samhain. Outra comemoração dos celtas era o dia de Pomona. Era o dia em que eles celebravam a deusa do pomar, cujo seu símbolo era uma maçã. Isso talvez explique aquela antiga tradição nas festas de Halloween nos Estados Unidos, em que se enche uma tina enorme com água e enche ela de maçã para as pessoas pegarem as maçãs com a boca. Mais tarde, quando o Império Romano se dividiu, era a Igreja Católica quem dava as cartas. E decidiram expandir as festividades. E deram um dia para celebrar os mártires, aqueles que morreram por Jesus. Primeiro, esse dia era dia 1º de novembro, porém depois foi passado para o dia 2 de novembro e é assim até hoje. A ideia era que essa festividade substituísse o dia de Samhain nas Ilhas Celtas, já que a Igreja Católica é que dominava a região. E assim, as paradas, as fogueiras e as fantasias de santos e demônios do dia de Samhain acabariam incorporadas a uma celebração semelhante. E o mais importante, né? Sancionada por Roma, a origem das fantasias. Os celtas acreditavam que se eles usassem fantasias macabras, eles não seriam percebidos por espírito nenhum. E assim não seriam perseguidos por nenhum deles. Nessa época, e até um pouco depois, as fantasias eram realmente macabras.
E agora, já nessa altura, a igreja já tinha um dia para todos os santos e um dia para todas as almas, que aqui no Brasil conhecemos como Dia de Finados. Ambos pegaram, porém o dia 2 de novembro não conseguiu eliminar o dia 31 de outubro, que era a ideia inicial da igreja. Apenas fez mudar o nome e acabou se adaptando. No início, o Dia de Todos os Santos em inglês era chamado pelo nome de All Hallows, que com o tempo o termo foi se modificando até chegar em Halloween. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos era colonizado por cristãos daquela antiga terra celta. Receberam uma nova quantidade de imigrantes, principalmente da Irlanda, que acabaram sofrendo muito com a fome. Porém, eles levaram com eles o antigo costume irlandês do Halloween. Ao longo das décadas seguintes, a festa ganhou novos costumes. O gesto de pedir comida e dinheiro no Dia de Todas as Almas começou na Inglaterra, e isso era feito em troca de orações pelos mortos daquela família que eles estavam pedindo. E foi isso que acabou dando origem ao gostosuras ou travessuras. Em contrapartida, o senso de comunidade tirou o espaço do medo real de fantasmas que existia no início desses costumes. Na virada para o século XX, o Halloween já tinha perdido boa parte de sua superstição. As máscaras e fantasias que serviam para enganar os espíritos servia apenas para enganar vizinhos desatentos. Deixar comida na porta da casa, que era uma forma de afastar espíritos de seus lares, agora servia apenas como uma forma de interação entre a comunidade. Isso só é assim nos Estados Unidos, pois cada país tem a sua forma de comemorar o Halloween. Aqui no Brasil, por exemplo, nunca tivemos esse costume. E por que a abóbora é símbolo do Halloween? A abóbora é símbolo do Halloween devido à adaptação da lenda de Jack O'Lantern para o folclore americano. Na Irlanda, as pessoas acendiam velas dentro de nabos para afastar maus espíritos no dia de Samhain. E quando os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, perceberam que as abóboras eram mais abundantes por lá e resolveram trocar o nabo por abóbora. Agora eu vou contar para vocês a lenda de Jack O'Lantern. Jack era um homem que gostava muito de beber. E durante os seus porres, ele encontrou com o diabo e enganou coisa ruim por várias vezes, só para não ser levado para o inferno. Até que um dia, de tanto beber, ele morreu. A sua entrada foi negada tanto no céu quanto no inferno, já que ele havia humilhado o diabo em vida. Desde então, Jack foi amaldiçoado a vagar pela terra. Ele usava um nabo com uma vela dentro para iluminar a sua alma penada. Halloween, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados são a evolução de eventos realizados por diversos povos. Por mais que a origem dessas datas tenha mudado muito durante a história, nós brasileiros não somos tão diferentes assim dos celtas, que faziam festa quando acabava o verão e começava o inverno. Aqui no Brasil, tudo acaba em festa. E o nosso folclore nem sempre foram histórias bonitinhas de se contar. O Saci Pererê era um ser retratado com chifres e dentes pontudos para sugar o sangue dos cavalos. A mula sem cabeça tinha cascos afiados e os dois assassinavam qualquer um que cruzassem os seus caminhos. A Cuca era uma velha horripilante que capturava crianças. Não era aquela bruxa jacaré atrapalhada do sítio do Pica-Pau Amarelo. O nosso folclore é rico, porém mais sanguinário do que vocês imaginam. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com todos os seus amigos. Beijo, gente. Até mais.